A paz do Senhor, irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez nós estamos juntos, não é? E nesta senda eu quero agradecer a Deus pela sua grande vida. Que Deus, não é, possa te abençoar, porque nos dias de hoje não tem sido fácil, não é, encontrar pessoas disponíveis. Até podemos encontrar pessoas com intenção de adorar a Deus, mas dificilmente temos pessoas disponíveis para poder então servir na obra. Então, que Deus abençoe sua vida. E também quero agradecer a Deus para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, os irmãos que têm nos acompanhado fielmente. Falamos dos nossos irmãos que estão no Brasil. São muitos irmãos que estão no Brasil, que estão nos assistindo. Deus abençoe vossas vidas. A nossa querida irmã, não é, a pastora Magui, Deus abençoe. Pastora, Deus abençoe. Não é, irmã Magui, não é, Anaílde, Deus abençoe. E todos os outros, não é, que estão no Brasil, Deus abençoe. Em Portugal temos a nossa querida irmã Creuza, Deus abençoe, que fielmente tem participado dos nossos cultos e não tem se cansado. Deus abençoe as outras irmãs em Portugal, que estão em Portugal e têm nos assistido. Deus abençoe os irmãos rica e poderosamente. Sabemos que também temos irmã que está na França, irmã Albertina, a sua família toda está na França. A nossa querida irmã Ximena, a Maura, Deus abençoe as nossas irmãs que também têm nos acompanhado, não é, fielmente os nossos cultos. Sabemos que também, não é, em Londres, Canadá, não é, nós também temos irmãos nos Estados Unidos. São muitos irmãos na África do Sul, não é, o casal que está no Egito. Deus abençoe. Nós temos colocado, não é, nas vossas orações ou nas nossas orações os irmãos. E também de Cabinda ao Cunene, nós queremos agradecer os irmãos, não é, em particular, não é, os irmãos que estão nos assistindo a partir de Luanda. Sabemos que muitos irmãos têm nos acompanhado, têm nos assistido. Deus abençoe os irmãos que fielmente, não é, têm esse compromisso de poder estar conosco. Então, nós ficamos gratos. Também aproveito a agradecer a Deus, a minha família em particular, que também tem me acompanhado fielmente. Não é? Estamos aqui, não é, em quarentena, todo mundo está de quarentena, ninguém pode sair, a não ser, não é, para poder fazer alguma coisa de extrema importância. Só assim podemos colocar os pés na rua. Ou então os irmãos que estão trabalhando em favor, em prol, a vida de muitos, não é? Por favor, assim vou pedir já aos irmãos, não se esqueça de orar a Deus a favor dos médicos, dos nossos governantes, não é? Da polícia. Não se esqueça de orar, por favor, porque eles incansavelmente, não é, têm dado o máximo para poder segurar a população, que não tem sido fácil. Então, que Deus rico e poderosamente abençoe os irmãos. Agora, hoje, não é, nós prometemos, não é, pelo vídeo de manhã, trazer uma palavra que está na carta aos Coríntios, segunda carta de Coríntios, no seu capítulo 3, no seu versículo de número 1 até o versículo de número 3. Irmão, se lembra, nós falamos no vídeo, não é, que a nossa mensagem estará a rolar, não é, no tema Nós somos como a carta aberta de Cristo, né? Nós somos como essa carta, não é, aberta de Cristo. Então, por favor, esse vai ser o nosso, não é, tema que vai guiar a nossa mensagem no dia de hoje. Então, por favor, presta atenção na leitura que nós vamos fazer agora, não é? Se irmão estiver aí nos acompanhar, por favor, fique próximo da tua Bíblia, porque nós vamos fazer agora a leitura. Porventura, começamos outra vez a louvar os homens ou a nós mesmos? É uma pergunta, não é? É uma pergunta. Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de nós, de vós, não é? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Versículo 3, porque
já é manifesto que vós sois a carta de Cristo manifestada por vós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas, da carne, ou de carne do coração. Palavra do Senhor. Compreendemos muito bem essa leitura, fazer lembrar o tema. Nós somos como a carta aberta, falamos isso, nós somos como a carta aberta de Cristo, Há um mistério muito grande quanto a esse assunto, quanto a esse tema. E nós vamos, falar para o irmão qual é o mistério que tem sobre este assunto. Compreenda, eu quero olhar logo no tema, no texto que nós trouxemos o irmão para podermos meditar. Segundo, o que nós lemos nesta carta, o apóstolo Paulo, ele parece dar continuidade, Paulo parece aqui dar continuidade da primeira carta. Se o irmão lembra, a primeira carta de Coríntios, a segunda carta de Coríntios, Paulo escreve. E por que eu falo isso? Porque a maneira, que Paulo resolve tratar o assunto aqui nesta carta, a maneira que Paulo, procurou tratar, o assunto da igreja, logo na primeira carta, O irmão lembra qual foi o assunto? O assunto era mesmo sobre a igreja, os irmãos, a confusão toda que tinha então, na igreja de Coríntios. A primeira carta veio justamente para pôr em ordem, porque a igreja estava totalmente desarrumada. O Espírito Santo de Deus, acredito que já nem habitava naquela confusão toda. E Paulo, então, ele vem refutar, Paulo vem, então, trazer essa palavra na primeira carta. E a primeira carta parece muito, com a segunda carta, porque não vamos fugir muito do assunto. Paulo, conforme repreendeu, olha aí, Paulo repreendeu os irmãos, de Coríntios na primeira carta, de tal maneira, de forma assim muito severa, e isso, fez com que muitos irmãos então mudassem de comportamento, muitos, procuraram se rever nas suas vidas, assim como nos dias de hoje. Eu acredito, irmão, pelo que nós estamos a viver, muitos irmãos têm que rever as suas vidas. Muitos irmãos têm que pôr o pé no chão para pensar o que querem na verdade. Porque senão, irmãos, muita gente vai com vento. Jesus vem agora em glória, busca da sua igreja, E o que vai acontecer, Vamos ver, vamos dar conta que muita gente também vai ficar. Por que eu falo isso? Porque hoje nós podemos dizer que muitas igrejas não gostam muito de falar do inferno, não gostam muito de falar do diabo, não gostam muito de falar do reino do céu. Não, para eles, para essa terra é a única coisa, essa terra. Então hoje, Deus está trazendo de volta a sua igreja. E Paulo aqui nessa carta, conseguimos tirar aqui o exemplo, que Paulo estava trazendo de volta a igreja de Corinto aos pés do Criador. Então, muitos procuraram se rever, mas muitos não procuraram, continuaram na mesma. Parece, porque é o que nós encontramos aqui nessa carta, Parece que alguns continuaram com os falsos mestres. Os falsos mestres nunca vão deixar de existir, Porque a Bíblia fala do joio e trigo. Por mais que se combater com os falsos mestres, não tem como, finalizar com eles. Eles não vão parar até Jesus vir buscar a sua igreja. Porque até mesmo quando Jesus vir buscar a sua igreja, diz o texto em Apocalipse, que uns ainda vão procurar, enganar a muitos, até os que ficaram. Mas se você ficar atento, é nessa vez que você vai. Então aqui a carta de Coríntios, o apóstolo Paulo, estava a ser acusado, aqui mesmo, estava a ser acusado de ter mudado a doutrina, O Paulo estava a ser acusado de ter mudado a doutrina. Parece que Paulo estava a escrever, ou Paulo estava, falar uma outra doutrina. É assim que os falsos mestres, estavam a incutir na mente dos irmãos que a doutrina de Paulo não é verdadeira, mas
Por favor, você e eu conhecemos Paulo. Paulo jamais, não é, abriria mão do que é espiritual. Paulo não aceitava de maneira nenhuma, não é, render os pés, não é, para pregar, para negar o nome de Jesus. Aliás, todos aqueles que receberam o evangelho genuíno jamais aceitam negar o nome de Jesus. Lembra de Estevão? Até a morte, não é? Ele preferiu morrer, e isso vai acontecer com as nossas vidas. Principalmente, eu sou o número 1. Se é para morrer por causa de Cristo, não é? Vamos morrer por causa de Cristo. E com Cristo, olha, nós estaremos melhor. Deixa eu te dizer, porque essa vida termina aqui, mas tem uma que continua lá. Então, por favor, não se desligue naquilo que é a fé de Cristo. E Paulo, a ser acusado, né? Paulo a ser acusado, que estava a pregar outro evangelho, né? Paulo, no capítulo 3, logo no versículo de número 1, eu gosto dessa entrada de Paulo. Paulo, ele começa a dizer assim, olha aí, porventura começaram outra vez, louvando nós mesmos. Quer dizer, porventura vocês começaram, trocaram, quer dizer, aqui dá a ideia, quando ele diz assim, porventura começaram outra vez a louvar-nos a nós mesmos. Quer dizer, daqui a ideia, né? De que a prática de adorar o homem não parou. Aqui nessa carta, não é? Ela aqui nessa pergunta dá essa ideia que parece o povo de Coríntios não aprendeu absolutamente nada. Foi simplesmente Paulo dar as costas, porque Paulo não estava em Coríntios, não é que eles então resolveram, né, piorar as coisas. Parece que eles começaram a adorar o homem, não é? Começaram, aliás, sabemos que muitas igrejas hoje, não é? Os pastores querem ser adorados, não é? As pessoas querem ser adorados, querem tirar cultos que falam do homem, que não falam de Cristo. E Paulo estava vendo que mais ou menos esta era o assunto. Homens que queriam se autovalorizar e talvez também pensavam, não é? Que Paulo estava nessa de querer se valorizar, mas Paulo fora de tudo, né? Paulo nunca aceitou pregar um outro evangelho. Paulo pura e simplesmente aceitou, não é, pregar o evangelho, não é, de Cristo, pregar a cruz de Cristo, porque Paulo muitas vezes ele, olha, apareceu os apóstolos, os discípulos, disse, olha, eu já apanhei muito por causa do evangelho, olha, é muita surra que eu apanhei por causa do evangelho. Significa dizer que nós, né, não podemos fugir disso. A qualquer momento isso pode vir a acontecer. Não adianta falar, Senhor, me livra disso, a não ser que ele venha agora. Mas por favor, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, então nós temos que ficar aqui preparados. E Paulo estava muito bem preparado, não é? Ele não se importava dar a sua vida, não é, em favor de muitos. E para esses cultos, entenda essa palavra, para esses cultos, para as pessoas que tiram muito culto, não é, a favor deles, eu quero dar aqui uma mensagem, né? Escuta, né? Numa igreja de Deus, escuta aí, numa igreja de Deus, eu não estou a falar numa igreja, por exemplo, não é, que tiram cultos, parece mais com cultos de feitiçaria. Não é essa igreja que eu quero falar agora, não. Porque há muitas igrejas, irmãos, que os cultos parecem mais de umbandas, parecem mais de feiticeiros, de curandeiros, porque as palavras, o que se prega lá, não tem nada a ver com Jesus. Não é essa igreja que eu quero falar no dia de hoje, não. Que honra-se mais o homem, não é? Honra-se mais a mulher, não é? Parece que não é o título. Agora estamos a viver esse problema, que as pessoas também querem pregar o título. Por favor, tenha dó, não é? Se há uma pessoa que deve ser pregada, não é? É Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo tinha muito cuidado com isso, não é? Falar dos falsos, falar das igrejas falsas, não é? Aonde, não é? O Espírito Santo já não tinha liberdade de poder falar. Mas deixa eu te dizer, se há uma igreja, não é, que o Espírito Santo tem a liberdade de poder falar, é a igreja dos santos, é a igreja de Cristo. E por favor, nós precisamos voltar, não é, nessas igrejas, precisamos voltar com a igreja. Caso essa situação venha a mudar, por favor, se revê a tua própria vida. É importante que as igrejas, não é, eles dão liberdade,
tem que dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. E porque uma igreja que tem, não é, que o Espírito Santo tem liberdade de poder pregar, é uma igreja de testemunho, é uma igreja de milagre, é uma igreja que o Espírito Santo opera. Não é um milagre que o homem não é manipulou, não, é um milagre mesmo de Deus, um milagre onde, não é? Deus é que opera. Então, por favor, é importante. Aliás, não é? Parece que hoje, irmãos, hoje, eu vou dizer assim, hoje, parece que nós estamos a viver, não é? Num tempo assim. Agora não, porque estamos todos em quarentena. Mas, por favor, já era difícil você entrar numa igreja, irmão, que você encontra uma irmã falar língua estranha. Não, é difícil. Você encontrar numa igreja, não é? Onde o povo está derramado, o povo está ali todo estendido, não é? O povo está chorando por causa da presença e da glória de Deus. Era muito difícil, não é? Entrar nessas igrejas. Hoje está muito difícil entrar nessas igrejas, onde o Espírito Santo tem mesmo liberdade de poder falar, porque o Espírito Santo tem liberdade de falar. E ninguém consegue parar, não é? Quando o Espírito Santo quer falar. Entenda essa mensagem, por favor. O Espírito Santo, quando ele entra numa igreja, não é? Ele opera, ele age, ele faz as coisas acontecer dentro de uma igreja, sem precisar o truque do homem. O homem não precisa ajudar Deus. E Paulo aqui, não é? Nós estamos a entender claramente que muita coisa não estava acontecendo, que essa igreja, não é? Provavelmente que já não tinha essas irmãs, as irmãs que choram na presença de Deus, as irmãs que choram, né? Por causa, não é? Da glória de Deus, porque, irmão, quando a glória de Deus é tanta na vida de uma pessoa, às vezes o coração não aguenta, não é? Só tem que chorar na presença de Deus, irmãos. E aí é muito importante, porque hoje também está difícil encontrar igreja que o pastor chora na presença de Deus. Não é que o pastor mergulha aí com a ovelha quando está chorando. É muito difícil encontrar as igrejas assim. E Paulo provavelmente, não é? Estava a ver assim, uma igreja, não é? Que já não estava mais nos pés de Cristo. Uma igreja que estava fora da presença de Deus, não é? Olha aí, e a solução de Paulo, não é? Escrever essa carta, não é? Escrever essa carta por causa dos problemas que tinha a mesma igreja, não é? Escuta aí, o Espírito Santo, ele tem liberdade. E o Espírito Santo, se há pessoa na igreja que ninguém cala, é o Espírito Santo. Porque ele fala. Vê que ele tem ouvidos também. Ele sente a dor de qualquer um. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo está triste por causa da situação que estamos a viver. O Espírito Santo não está alegre com essa situação. Entenda essa mensagem. E eu acredito que o Espírito Santo não estava alegre com a situação que Corinto estava a viver. Não é? A sua incredulidade. Eles estavam a viver assim. E segundo o versículo que nós lemos, parece que os coríntios, eles queriam que Paulo, escuta aí, olha a brincadeira deles. Eles queriam que Paulo, não é? Sendo ele mesmo o líder que fundou a igreja, tinha que apresentar uma carta de recomendação, caso ele tinha que intervir na igreja. Quer dizer, me dá a entender isso, que Paulo, não é, tinha que apresentar uma carta de recomendação. Sim, esquecendo que Paulo é que fundou a igreja de Coríntios. Esquecendo que Paulo é que deu os primeiros leites na igreja de Coríntios. Os crentes esqueceram, não é? Esqueceram. Está aqui, não é? Esqueceram que ele era o líder, que ele era o pai, não é? Esqueceram. Infelizmente, irmãos, nós estamos a viver essas situações. Tem crentes que estão esquecendo os seus pais. Tem crentes que estão esquecendo as suas mães.
Eu não sei se estão a viver no planeta Terra, ou estão a viver, sei lá, não sei, há muitos planetas por aí, mas deixa eu te dizer uma coisa, os crentes de Coríntios é o que está aqui, não é? Esqueceram que Paulo era o pai deles, não é? Eu acredito que Paulo aqui estava dizendo assim neles, olha aí, vocês são ingratos, Coríntios, escuta aí, vocês são ingratos. Vocês são ingratos. Eu acredito que essa é a mensagem, não é? Porque tem pessoas que são ingratos no evangelho, irmãos. Tem pessoas que o pastor, não é? Tem aquele cuidado de tratar da ovelha quando chega ferida. Quando a ovelha chega ferido, o pastor tem cuidado de tirar os picos, tem cuidado de tirar aqueles espinhos. E tratar da ovelha, até a ovelha se recompor. Pastor que é pastor, alguns pastores ainda fazem isso. Mas o que acontece com as ovelhas ingratas, não é? Elas esquecem disso. Esquecem que um dia, é o que está acontecendo aqui em Coríntios, irmão. Os corintianos esqueceram que Paulo um dia tratou deles. O Paulo um dia sentou com eles. Ter que cuidar. Escuta aí, não é fácil cuidar de uma criança. Para quem é mãe sabe do que eu estou a falar, não é? Ter que dar aquele leitinho logo nos primeiros dias. Ter que suportar aqueles dias. Não é fácil. Para quem é mãe sabe disso, por favor. E Paulo estava vendo isso aqui, não é? Mas em contrapartida, eu gosto de Paulo. Paulo aqui, ele não, como é que eu falo? A linguagem que eu vou usar aqui. Ele não mendiga a palavra de Deus. Não. Paulo tinha palavra suficiente para arrear os corintianos e os seus falsos mestres, como muitos que tem por aí. Eu deixo te dizer uma coisa. Paulo olhou para ele e disse assim, olha aí, independentemente de tudo, eu não preciso da vossa carta de recomendação. Aliás, vocês são a minha carta de recomendação. E até porque vocês esqueceram que eu que vos preguei. Vocês esqueceram que eu que vos dei o primeiro leite. Vocês esqueceram. Paulo estava aqui a dar uma mensagem, né? Sabe por quê? Porque vós sois a minha carta de recomendação. Não esqueçam isso. O Paulo estava triste, estava magoado, dizendo ali, olha, eles estavam mesmo pedindo, estavam exigindo a carta de recomendação. Mas Paulo estava dizendo, olha, a vossa carta de recomendação sou eu, é vocês mesmos. E vocês esqueceram que um dia eu preguei o evangelho para vocês, está aqui, não é? Fui eu quem preguei o primeiro evangelho, o primeiro amor, corintianos. Fui eu quem preguei, pastor da igreja, estava falando isso, não é? Olha já, não é? É manifesto, está dizendo assim, é manifesto, vós sois a carta aberta de Cristo. Olha aí, escrita com tinta. Aqui começa o nosso primeiro ponto. Eu compreendi aqui que nós somos a carta aberta de Cristo. Entenda, por quê? Não escrita com tinta feita pelos homens. Amém. É uma carta aberta. Nós somos, diga ali no teu irmão, nós somos a carta aberta, escrita, não com tintas, feita pelos homens. Você pegou essa mensagem? Quer dizer, existe vários tipos de tinta para poder escrever uma carta. Se eu estou a entender aqui, não é? Existem vários tipos de tinta para poder se escrever uma carta. Existe a tinta de água. Você pode escrever uma carta com tinta de água. Você pode escrever uma carta com tinta de óleo. Você pode escrever, né? E tantas outras você pode escrever. Mas não é o que eu entendo aqui. O Paulo estava dizendo, mas não é isso. Nós não somos uma carta aberta, não é? E escrita, com esses tipos de tinta, não. Não é isso, não. Você não é. Diga no teu irmão. E depois você dizer assim contigo mesmo, eu não sou uma carta aberta, escrita com tinta, feita por homens. Não. Eu não sou essa carta, não é? Não, eu não sou essa carta. Aliás, não é? Deixa eu te dizer que nós não somos cartas abertas, escritas com qualquer tinta. Não. Perdão. Você não é carta aberta, escrita com tinta d'água. Você não é carta aberta, escrita com tinta de tinta. Não. Sabe por quê? Porque essas tintas que tem por aí, não podem determinar, olha, escuta aí, não tem poder e não podem determinar a tua vida.
que essas cartas que tem escrito por aí sobre a tua vida, isso eu estou a falar para você. Você vai receber essa palavra é profética para a tua vida. Escuta aí, as cartas que tem escrito por tinta, que o homem próprio produziu, não podem determinar a tua vida. Não podem. As tintas escritas por mãos humanas não podem determinar o teu ministério. Você que é pastor que está aí, olha, ninguém que escreve uma carta com tinta por suas mãos, olha aí, vai determinar o teu emprego, vai determinar o teu futuro, vai determinar a tua vida. Ninguém vai determinar. Escuta aí, não são essas tintas. Paulo está dizendo, você não foi escrita com tinta qualquer, não. Você foi escrita, está aqui escrito, com a escrita com o poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Olha aí, você foi escrito com uma tinta que tem o poder, a assinatura do todo Criador, os céus e a terra. Jesus fez isso. Essa é a carta que foi escrita para a tua vida. Ele está dizendo aqui, não é tinta, você não foi escrita, você não é uma carta aberta que foi escrita com qualquer tinta. A tinta que foi escrita é com o Espírito Santo de Deus. Meu Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que vai acontecer aqui, sim. E quem foi, escuta aí, escuta essa mensagem. Quem foi escrita com a tinta que é o Santo Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus divino. É uma pessoa firme. Amém. Não uma pessoa balançada. Não uma pessoa que não tem direção. É uma pessoa com direção. E muita gente não tem direção. Amém. Sabe por quê? Porque foram escritas com tintas d'água. Foram escritas com tintas que o homem fez. Por isso não tem direção. Amém. Deixa eu te dizer, não é? Essas pessoas que têm medo dessa situação foram escritas com essas tintas. Mas para quem foi escrita com a tinta selada do Espírito Santo de Deus, não tem medo. Escuta essa palavra. Venha o que vier, acontece o que acontecer. Sabe o que é que faz a tinta escrita pelo Espírito Santo de Deus? Ele sela a tua vida. Ele protege a tua vida. Você é uma pessoa selada. Está vendo uma água? A água quando está dentro do bidão fechado, você mexe e não sai. Você é a água e o bidão é a tinta, que é o Espírito Santo de Deus na tua própria vida. Significa dizer que o Espírito Santo de Deus, escuta aí uma coisa, ele sela a tua vida. E uma vida selada, pode vir o que vier, não vai acontecer absolutamente nada. Se levanta o que se levantar, você está selado. Podem falar o que falar, você está selado. Podem profetizar o que quiserem profetizar, você está selado. Podem te amaldiçoar, deixa eu te dizer, ainda que seja lá quem for, um tio, um avô, um vizinho, não vai acontecer nada porque você está selado. Você foi escrita com tinta do Espírito Santo de Deus, que não é essa tinta falsificada. Ninguém consegue falsificar o Espírito Santo, embora que alguns, não é, pensam que quando são batizados em línguas estranhas, outras línguas, porque há línguas, irmãos, que não é língua de Deus, é língua do diabo. O diabo também batiza, mas deixa eu te falar, a língua não se falsifica. Quem fala a língua fala mesmo. Quem foi batizado, foi batizado. Deixa eu te dizer, foste batizado, você está selado no Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Isso é que acontece, irmãos. Nós somos uma carta aberta. Nós somos uma carta aberta de Deus, de Cristo, que fomos escritas, escuta aí, com tinta, que é o selo do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo na carta, você é uma carta aberta, mas olha, Coríntios, vocês foram escritos com tinta, não com tinta dos homens, mas do Espírito Santo de Deus. Escreva essa palavra aí. E Paulo continua aqui, não é? Nós somos como carta aberta, escuta aí. Nós somos como carta aberta, não é? Escritas, não com tinta do homem, mas com tinta de quê? O Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo de Deus é a tinta na tua vida. É o selo na tua vida. Que não tem borracha que apaga. Entendeu essa? Segundo, nós somos como carta aberta de Cristo. Que todo mundo lê. Essa aqui é forte. Nós somos carta aberta. Não é? Que todo mundo lê. Porque está escrito assim. A Bíblia está escrito assim. Conhecida e lida por todos os homens. Nós somos a carta aberta. Pode falar. Fala aí. Nós somos a carta aberta que todo mundo lê. Mas tem um mistério nisso. O irmão quer saber o mistério? Tem um mistério nisso. Olha aí. Quer dizer, o homem, não é? Ele pode olhar para nós que somos uma carta aberta e ele vai ler. Compreendeu? Perdão. Não sei se está entendendo. Nós somos, não é? Como carta aberta de Cristo, não é? Que todo mundo lê. Ok. Isso aqui fica patente para vocês. Mas o segredo está não compreendida por todos os homens. Amém. É mistério. Pegou essa? Paulo é que está dizendo essa palavra. Essa palavra é muito boa. Nós somos carta aberta. Sim, somos carta aberta. Não faz mal. De Cristo, não é do diabo. De Cristo. Não é? Que todo mundo pode ler, mas não compreendidas por todos. Amém. Vou dar um exemplo muito prático. Compreenda o exemplo. Por exemplo, um francês, se encontrar uma carta escrita com tinta de óleo de água, não é? Vou mais longe. Selada, com tinta selada, porque já estamos a falar da tinta selada. Com a tinta selada, que é o Espírito Santo de Deus. Não é? Não vai compreender. Deixa eu te dizer. É francês, encontrou uma carta escrita em fiote. Fiote é uma das nossas línguas maternas, para quem está fora. Não vai compreender porque é francês. Amém. Um português de Portugal não vai de maneira nenhuma, não é, se encontrar uma carta escrita em Quimbundo. Ela até pode ler, mas não vai compreender. O irmão que está me ouvindo não é francês. Se encontrar uma carta escrita em francês, você até pode ler, mas não vai compreender. Muita gente que não fala inglês, se encontrar uma carta em inglês, ele pode ler o inglês, mas não compreender o inglês. Então nós somos essa carta aberta, escrita e não compreendida. Olha aí, todo mundo pode ler, mas não vai nos compreender. Sabe por quê? Porque é difícil, irmão. Você não vai compreender uma pessoa, por exemplo, que fala língua estranha. O mundo não vai compreender, irmão. Ele pode nos olhar, pode nos ver, mas não vai compreender o homem que está falando língua estranha. Não vai compreender o homem, escuta aí, que anda pela fé. Nós vivemos pela fé. O mundo pode nos ver, mas não vai nos compreender, porque nós andamos pela fé. Amém. Está entendendo essa mensagem? Eles podem ver, mas não vão nos compreender. Isso é que tem. Olha, o mundo está a viver assim. Nós estamos a viver assim. Com o mundo não há compatibilidade. Há sempre um choque. Há sempre alguma coisa que não dá certo. Por quê? Porque nós estamos andando a contramão. E é lógico, irmão. Escuta aí. Eles podem até nos ver, mas nunca vão nos compreender. Ninguém vai compreender a tua própria vida. Pegou essa? Sabe por quê? Tem um porquê aqui no texto. Porque você não foi escrito com tábuas. Olha aí. A tinta, que é o Espírito Santo de Deus, não foi escrita com tábuas. Olha aí, com tábuas. Não foi escrita em tábuas.
de madeira, de pedra, não foram escritas assim, não. A tua vida não foi escrita, não. Olha, não limitaram a tua vida nas pedras. Não, não, não. Aqui o texto está a dizer isso. Não te limitaram apenas nas tábuas dos rolos de papel. Tem papel sebenta? Não, não, não. A tua vida não foi limitada ali, não. Você foi escrita não na tábua de papel, de pedra, de mármore. Você foi escrita onde? Na tábua do coração de carne. Só Deus pode fazer isso, irmão. Só Deus pode escrever aqui. Só Deus pode escrever aqui, irmão. Ninguém vai escrever uma linha. Olha aí, ninguém vai pôr uma vírgula aqui no coração, porque só Deus pode pôr a vírgula na tua vida. Pode crer isso, irmãos. Na tua vida, a tua vida está selada, porque a tua vida foi escrita, escuta aí, na tábua do teu coração. O diabo não quer o teu corpo. Fica espantado? O diabo não quer só os teus braços. O diabo não quer só os teus olhos. Não. E nós até podemos mandar um recado no diabo. Sabe qual é o recado que vamos dar no diabo hoje? Satanás, você pode até pegar o meu corpo. Você até pode pegar os meus olhos. Você até pode pegar as minhas mãos. Escuta aí. Como Deus escreveu aqui na tábua do coração, da carne aqui no coração. Escuta aí. Satanás não tem como penetrar. Sabe o que diz em Mateus? Olha só o que diz em Mateus. Mateus, seu capítulo 10. Compreenda essa mensagem. Mateus, capítulo 10. O que diz aí, versículo 28? E não temais os que matam o corpo. Não tenha medo de Satanás. Satanás não pode te ameaçar e você tem medo. Escuta aí, Satanás não tem poder nenhuma para poder te matar. Assim, escuta aí, eu estou a dizer assim com muita convicção, porque eu creio na palavra de Jesus. As coisas só são permitidas na nossa vida quando Deus quer. Se Deus não quiser, nada vai acontecer na tua vida. Sabe por quê, irmão? Porque a tinta que escreveram a tua vida não é uma tinta qualquer, é o selo do Espírito Santo na tua vida. E a tábua, o material que foi usado é o teu próprio coração, que foi usado para marcar o selo lá na tua vida. Irmãos, não tenha medo do diabo. Não tenha medo que aquele que mata o corpo, que mata... Não, tenha medo daquele porém que mata a alma e que joga tanto o corpo e a alma no inferno. Esse sim é o todo Criador, o que fez os céus e a terra. É Ele que devemos temer, é Ele que nós devemos. Por isso, olha, Paulo estava a dar uma lição aqui. Nós somos uma carta aberta? Somos uma carta aberta, mas deixa eu te dizer, nós não fomos escritos com tinta que o homem produziu. E nós somos uma carta aberta de Cristo que todo mundo lê. Mas deixa eu te dizer, não são todos que nos compreendem. Pegou essa? É difícil nos compreender, irmão. E Paulo estava a mostrar isso. É difícil nos compreender. É difícil te compreender. Escuta aí. Satanás não tem como te compreender porque você não tem pacto com as trevas. Nós não temos pacto com as trevas para Satanás. Ela até pode ler a nossa vida, mas por favor, compreender as nossas vidas não. Quem vai te compreender? Você que faz 50 dias de jejum. Não tem como, irmão. Isso é loucura. Quem vai te compreender? Você que jejua. Tem pessoas que fazem jejum de 100 dias. Quem vai te compreender? Isso é loucura, irmão. Orar 50 dias. Isso é loucura. O mundo não vai compreender. E Paulo estava a dar aqui uma lição. Nós somos carta aberta sim. Mas não escritas com tintas que o homem produziu, mas escritas com um selo que é o Espírito Santo de Deus vivo. Pegou o primeiro? Segundo, somos a carta aberta que todo mundo lê, mas nem todos
nos compreendem. Pega essa lição. Guarda o teu coração. Porque é aqui o material que Deus usou para escrever a história da sua vida. Deus abençoe. Rica, poderosamente. Eu quero que você dobre a tua cabeça no teu lugar. E você vai orar comigo. Então, e vai entregar a sua vida nas mãos de Deus. Mas lembra, Deus está no comando da sua vida. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, querido Jesus, compreendemos hoje que na verdade o Senhor é Deus. E o Senhor tem feito muito para o seu povo. O Senhor tem usado homens de Deus para poder falar para a tua igreja. Continua, Espírito Santo, trabalhando na vida dos irmãos. Continua, Espírito Santo, trabalhando na vida daqueles que querem te aceitar. E hoje, Pai, se temos irmãos do outro lado querendo te aceitar, Pai, recebe eles. Toma eles nas tuas mãos. Escreva uma nova história na vida deles. Pai, as tintas que foram escritas por aí para determinar a sua vida, Pai, não tem poder e caem por terra em nome de Jesus. Se alguém escreveu coisa contrária sobre a vida dele, a Bíblia é bem clara em dizer que a cédula que era contrária o Senhor rasgou. Então, Pai, hoje o Senhor está rasgando mais uma vez todas as tintas, quebrando, borrando, meu Deus, a vida da tua filha, do teu filho, e que ele hoje está te aceitando. Pai, aceita ele. Seja com ele no nome de Jesus. E para nós, Espírito de Deus, toma-nos nas tuas mãos. Nos segura, Pai. Nos ajuda, Senhor. Sabemos que não é fácil, mas nós cremos, Pai, que todos aqueles que se entregaram, que aceitaram naturalmente, Pai, o teu evangelho, que aceitaram naturalmente, Pai, te servir, te adorar, o Senhor escreveu as suas vidas com uma tinta selada, o Espírito Santo de Deus. Pai, muito obrigado, porque é com esses escritos que nós andamos com segurança. É com esses escritos que o demônio não tem poder para nos fazer mal. Porque tu és o Espírito Santo de Deus. E as tábuas, Pai, que o Senhor escreveu, o material que o Senhor escreveu, não foram criadas pelo homem, porque o coração foi o Senhor que fez. Pai, muito obrigado, porque o Senhor guardou em nós a tua palavra. O Senhor protegeu a tua igreja. O Senhor, meu Deus, mais uma vez, tem dado vitória na tua igreja. Nós estamos a viver uma situação, coronavírus. Pai, as igrejas estão fechadas. As portas das igrejas estão fechadas. Mas nós temos a certeza. O que fechou são as portas físicas. O que fechou são as portas aos olhos do homem. Mas na verdade, a tua igreja nunca fechou. A tua igreja nunca se calou. A tua igreja jamais vai se calar. E nós cremos, Pai, que desta maneira nós vamos herdar o céu. Muito obrigado, Pai. Aquele filho, aquela filha que ouviu essa palavra e que entregou a sua vida nas tuas mãos, receba, Espírito Santo. Sabemos que são muitos que nesta hora, Espírito Santo de Deus, estão olhando, estão tristes, estão magoados. Mas, Pai, que tu sejas o Senhor para as suas vidas. Que o Senhor venha acalmar essas vidas. O Senhor venha dar graça a essas vidas. Por amor ao teu nome. No nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe rico e poderosamente. Podemos ouvir essa mensagem e eu tenho a certeza que Deus falou para o seu coração. Continua, não é? Na força, na fé, porque maior é Deus na sua vida. Maior é o Espírito de Deus na sua vida. E que até essa situação terminar, escuta aí, quando essa situação terminar, eu tenho a certeza que ninguém vai ser mais o mesmo. Porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Crê nessa palavra. Que Deus abençoe rico e poderosamente. E amanhã, às 18h30, convém pegar uma esferográfica para o estudo da palavra. Tenho a certeza que o irmão vai amar muito o estudo da manhã. Então, por favor, não falte às 18h30. Estaremos juntos. No nome de Jesus. Amém.